12h31. Vamos falar um pouco do Atlético antes do intervalo. Alexandre Sénéchal tem informações. O Atlético perdeu uma longa invencibilidade, né? Desde o ano passado não perdia na Arena, quando foi derrotado pelo Palmeiras no Brasileirão, na reta final do Brasileirão do ano passado. Esse ano ainda não havia sentido este gosto amargo de perder um jogo no seu estádio, mas o Grêmio venceu por 2-1 no sábado, na abertura da 8ª rodada do Brasileirão. Alexandre Sénéchal, boa tarde. Boa tarde, Linhares Júnior, boa tarde aqui aos meus colegas presentes aqui nesse bate-pronto dessa segunda-feira, e meu abraço especial a você, nosso ouvinte da Jovem Pan News, tanto no rádio no 107.1 como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. É verdade, Linha, o Atlético teve encerrada uma grande sequência de vitórias, né, de invencibilidade, no caso, dentro de casa. O Atlético não perdia na Arena da Baixada desde outubro do ano passado, quando foi derrotado pelo Palmeiras, placar de 3-1 já na reta final do Brasileirão. Depois daquele jogo, fez ainda 2 jogos em 2022 na Arena, 2 vitórias contra Goiás e Botafogo, e estava numa sequência de 17 partidas sem perder em sua casa lá no Caldeirão Rubro-Negro, 15 vitórias e 2 empates na sequência. Era uma sequência muito boa do Furacão jogando no seu estádio. Foi encerrada no sábado e num jogo que talvez nem o torcedor mais pessimista talvez imaginasse, né? Porque o Grêmio veio praticamente reserva aqui pra Curitiba por conta do confronto da Copa do Brasil, precisa reverter a vantagem. Uma vantagem não, né? Empatou em casa com o Cruzeiro, precisa pelo menos ganhar, né? Pra passar direto ou empatar lá jogando contra o time mineiro. Precisa pelo menos ganhar nos pênaltis, né? Isso, pelo menos ganhar nos pênaltis. O Grêmio empatou em casa, né, na Copa do Brasil, e por isso veio com um time muito modificado. O Cuiabano, lateral, que foi eleito o pã da partida, autor do primeiro gol do Grêmio, jogando de volante. O Grêmio jogou com 3 zagueiros, 3 volantes praticamente. Mais de ponta esquerda, né? Então ele saía muito pela esquerda, mas tinha um ala e o Cuiabano preenchia aquele setor, né? Ele deu um trabalhão pro Madison ali. Sim, negócio. O verdade. Até foi substituído, né? Fez uma grande partida o Cuiabano, né? O Grêmio sai na frente com o gol dele, o Atlético consegue... Foi o pã da partida. O Atlético consegue empatar o jogo com o Vitor Roque num golaço de cobertura, uma bela jogada com o Vitor Bueno, um passe enfiado do Vitor Bueno e um golaço do Vitor Roque. E quando todo mundo imaginava que a 9ª virada na temporada viria, a 6ª aí nos jogos recentes, no último mês, o Atlético acabou tomando um gol de bola parada num lance muito estranho, né? Porque o Reinaldo fez bastante cera na hora da cobrança, parece que todo mundo dormiu no lance, e aí ele colocou a bola na área e o Bruno Vini subiu mais alto que a defesa pra cabecear, decretar o 2-1. E aí o Atlético até tentou, criou chances, chutou muitas bolas de longe, um pouco de precipitação, ao meu ver, no time do Paulo Turra ali na partida depois dos 2-1, e acabou de fato saindo com a derrota, a primeira em casa no Brasileirão. O Atlético continua com 12 pontos após 8 jogos, 4 vitórias e 4 derrotas no campeonato, né? O Paulo Turra fala tanto do equilíbrio, o Atlético não empata, tá né? tem tido esse equilíbrio entre aspas, né? Porque o Atlético venceu 4, perdeu 4 jogos, ganhou um jogo fora de casa, mas agora perde um jogo em casa. Então o Furacão aí ficando no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, e agora tentando juntar os cacos, né? Porque chega a 3 derrotas seguidas na temporada. Os 3 últimos jogos o Atlético saiu derrotado contra o Bragantino no Brasileirão, e depois no meio de semana contra o Galo na Libertadores, e agora contra o Grêmio também no Brasileirão. Jogou com o time titular os últimos 2 jogos e agora pega o líder do Campeonato Brasileiro fora de casa, o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, com uma vantagem, é verdade, ganhou o jogo na Arena por 3-2 na ida das 8ª da Copa do Brasil, mas precisa pelo menos empatar para poder se classificar nos 90 minutos, né? Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Atlético pode ter problemas físicos, os jogadores saindo lesionados, mas a gente vai falar bastante disso na sequência do bate-pronto. Mas preocupa, né, Jana, chegar pro mata-mata com 3 derrotas seguidas na bagagem, né? É verdade, e no momento em que o torcedor tá na bronca, né? Inclusive com o Paulo Turra, o Atlético mais uma vez apresentando problemas, né, nessa bola cruzada na área, nessa bola parada. Mais uma vez a defesa do Atlético ali não se antecipa, ninguém sobe, não consegue cortar. Um gol que poderia ser evitado, mas mais uma vez acaba sendo decisivo contra o Atlético, né? O Atlético que normalmente é o time da virada, é o time que consegue, né, ter aquele poder de reação e reverter a situação. Dá o que avisou, né? Vai ter um dia que não vai conseguir isso, virar. Né? E o Turra falou a mesma coisa no coletivo. Uma hora não ia dar pra gente virar. Porque às vezes não é só a competência ali, né? Tem questão de sorte também, muitas vezes fica, poxa, o Atlético é largo, né? Consegue sempre na reta final ali mudar o resultado, dessa vez não conseguiu. Tudo bem que tinha desfalques importantes, né? Como o Fernandinho, que é um cara que ajuda muito a decidir as partidas. O Atlético talvez pudesse ter sido mais incisivo no ataque. O Fernando estava indo muito bem na partida ali pela lateral,
né? Tanto defensivamente, salvou o Atlético, inclusive no final do primeiro tempo, nos acréscimos ali, evitando a chegada do Galdino, que estava criando também bastante para o Grêmio. Ajudou bastante no ataque, né? Driblando, fazendo boas jogadas no primeiro tempo. Depois acabou saindo machucado. O Atlético, que não tem, né, um jogador de reposição, teve que improvisar daí o Paulo Turra naquele momento, porque não tinha, né, nenhum jogador de ofício para poder colocar no lugar dele. Então o Atlético teve alguns problemas por questão de lesão, enfim. Mas jogando em casa, né, a expectativa do torcedor era que o Atlético pudesse ter feito um jogo um pouquinho mais competitivo, com mais autoridade, se impondo mais, né, conseguindo mostrar essa força da Arena da Baixada, principalmente jogando com um Grêmio completamente modificado, sem o seu principal jogador, que era o Soares. Então ficou aquele gostinho um pouquinho amargo pro torcedor, mesmo sendo só a primeira derrota na Arena, mas é que o Atlético já vinha de 2 resultados ruins. Ok, contra o Bragantino a gente pode colocar na conta que era um time completamente modificado, o Brasileirão não era prioridade naquele momento, porque o time estava focado em Libertadores, mas mesmo assim é uma semana muito ruim, né? Em que as coisas não funcionam pro Atlético, então a cobrança vem e agora, obviamente, o time tem que impor um futebol diferente, porque vai encarar um Botafogo, tudo bem que com uma vantagem de jogar pelo empate, mas vai jogar fora de casa e é um jogo decisivo, né? Então a temperatura é diferente, outros fatores também acabam pesando. A gente sabe que o Atlético gosta de jogar Copa, né? Tem esse pé na frente quando joga jogos assim, né? Ele consegue muitas vezes se superar. E é isso que o torcedor espera, porque senão acho que o clima no comando técnico acaba ficando ainda mais complicado, né? Porque o Atlético foi um time que não se reforçou muito nesta temporada, né? Praticamente mantém a base do ano passado. E a gente vê que a defesa, quando falha, é sempre ali naquele lado, né? O Madison ganhou oportunidade, mas mesmo assim não conseguiu, talvez, mostrar essa consistência defensiva que o Atlético precisa, né, em momentos decisivos do jogo. Pedro Henrique também, né, um jogador que vem oscilando bastante e acaba falhando em jogos decisivos, né, como foi na Libertadores. E mais uma vez, nesse momento em que o Atlético precisava do resultado em casa, o Atlético não consegue defensivamente se portar de uma forma que vá bloquear aí o Grêmio, que por mais que tenha entrado com um time misto, é um grande time, né? Tem um elenco forte e foi um futebol bem competitivo na Arena, né? Jogando fora, conseguiu um ótimo resultado no Brasileirão.